Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Alan Void e hoje a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre pipelines, né? Quais coisas, né, o que a gente deveria estar considerando quando a gente fala sobre pipeline, ok? Algumas coisas, né, muitas vezes acabam passando despercebidas, porém são igualmente importantes, né, quando a gente está planejando, por exemplo, a implementação de uma pipeline, quando a gente está de fato construindo ela, enfim, algumas coisas aí bem interessantes que eu vou estar mostrando para vocês no dentro, principalmente, né, dentro do âmbito de testes de software, beleza? Bom, o primeiro deles, eu acho que na verdade são os testes de regressão de fato. Por quê? Quando a gente fala, né, dentro do âmbito de testes, talvez seja aí a parte mais importante. Por que eu faço uma pipeline? Para executar testes de regressão. Por exemplo, quando algum desenvolvedor sobe um pull request, quando é feito um merge de algum branch, enfim, aí podem existir algumas regras, algumas condições aí específicas para quando eu deveria estar executando esse conjunto de teste e regressão. E além disso, né, a gente pode aí para cada condição específica, por que não montar, né, construir um determinado conjunto de diferentes tipos de regressão dependendo aí da condição que vai estar sendo atendida, ok? Depende muito aí da realidade de cada projeto. Por exemplo, né, eu posso subir aí um pull request em uma determinada funcionalidade, eu vou executar um determinado conjunto de teste de regressão para não precisar executar tudo. Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas por que eu não poderia executar tudo? Quando a gente fala aí, atualmente, né, nesse mundo aí tão rápido, né, todo o tempo que eu levo a mais é um problema, né? Então a gente tenta aí otimizar o tempo de várias formas e testes de regressão aí mais efetivos, considerando o que foi alterado no sistema, com certeza aí é uma boa oportunidade para diminuir tempo aí de liberação de release, né, dos nossos produtos. Beleza? Então, teste de regressão é um ponto bem importante aí a ser considerado. Legal? Outro ponto, obviamente, configuração do ambiente. O que seria essa configuração de ambiente? Quando a gente fala em pipelines, quando a gente fala em testes, normalmente a gente vai ter diferentes tipos de ambientes. Por exemplo, ambiente de desenvolvimento, ambiente de staging, ambiente de produção, ambiente, né, aí tem muitas variações, né, pré-produção, pós-produção, ambiente do cliente, ambiente para um teste alfa, beta, enfim, né, várias possibilidades. E a pipeline ela precisa estar aí gerenciando esses ambientes, né? A gente tem que montar aí nossa estratégia da melhor forma possível para que as pipelines elas conversem, elas se casem com a estratégia de teste e, obviamente, se casem aí com a configuração do ambiente onde que isso vai estar aí sendo executado. Legal? Então, configuração de ambiente aí é um ponto muito importante a ser considerado dentro desse universo. Beleza? Outro é tentativas e falhas, né? Esse é outro ponto importante, né? A gente precisa considerar isso. Quantas vezes que minha pipeline ela vai tentar executar, caso ela não tenha conseguido executar com sucesso, ou caso, né, nem tenha iniciado por algum motivo. A gente precisa configurar essas coisas dentro da configuração da pipeline, né? E além das tentativas, né, quantas vezes que a pipeline vai tentar executar, eu preciso sim, né, tratar determinadas falhas, né? Pode ser que determinada falha, caso ocorra, seja algo mais grave, eu preciso abortar, não vai ter nenhuma tentativa. Porém, é uma outra falha, o time pode entender que não faz sentido essa falha, vamos tentar mais 3 vezes. Beleza? Então, são coisas a serem consideradas quando a gente fala aí em pipelines. Legal. Outro ponto, um negócio importante, né? Nos testes de regressão, normalmente, muitas pessoas acabam associando a testes end-to-end, ok? Mas teste de regressão e pode ser qualquer tipo de teste que vocês considerem um teste de regressão, beleza? Qualquer tipo mesmo, ok?
E um outro que eu colocaria aqui separado mesmo são os testes end-to-end, sim, né, porque eles têm um papel muito mais, eu não diria muito mais importante, mesmo porque é uma frase um pouco polêmica, né, mas por esses tipos de teste, né, eles terem mais uma pegada, né, do cliente, eu diria que eles deveriam ser executados sempre, né, pelo menos em um conjunto deles, ok? Porque de fato eles simulam aí o fluxo que o cliente vai estar fazendo dentro de um determinado contexto do sistema. Então, poderia estar dentro do pacote teste de regressão? Poderia, mas eu olharia com um pouco mais de carinho especificamente para esse tipo de teste. Beleza? Legal. Outro ponto bem importante, né? Obviamente, é o nosso gerenciador, né? Gerenciador, enfim, versionador de código de artefatos, né? Que provavelmente aí vai ser o Git ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, talvez seja um dos principais inputs quando a gente fala de pipelines, porque ele precisa baixar aqueles testes, ele precisa pegar aqueles testes, aquele código atualizado, precisa gerar um pacote, se for o caso. Então, gerenciador aí de código, né, de versionamento, enfim, é bastante importante a ser considerado aí no planejamento. Legal. Aí tem um pacote aí, né? Build, compilação, deploy. Beleza. São alguns itens aí que eles servem mais como na montagem, né, do pacote do produto, de versionamento. Esse verdade é um outro ponto importante, né? Pode existir a necessidade de algum tipo de versionamento, tá? Eu vou comentar depois. Mas voltando à questão da build, compilação, deploy, né? São, são atividades essenciais dentro de cada pipeline. Provavelmente, em todas as pipelines que vocês vão estar trabalhando, em algum momento vai ter alguma coisa de build, compilação, deploy, aquele produto pronto, em sei lá, vão subir alguns containers com aquele pacote pronto. Eu vou fazer deploy disso em um ambiente, em uma máquina na nuvem. Eu vou estar fazendo isso em uma VM, vou estar fazendo isso em um ambiente Linux, em um ambiente distribuído, enfim. Eu preciso ter alguma forma de deploy para eu executar esses testes em cima desse ambiente, né? E quando a gente fala desse ambiente, né, considera aí um conjunto daqueles que eu falei lá em cima, né, configuração do ambiente, que tipo de ambiente, né, onde que esses testes vão estar sendo executados em conjunto, aí com o ambiente físico, vamos dizer assim, né? Se vai estar executando em VMs, containers, enfim. Legal, então são coisas que precisam ser consideradas no desenvolvimento aí da pipeline, beleza? E versionamento, né, não escapa. Por quê, né? Pode ser que eu precise fazer determinados versionamentos de um pacote, de uma build que foi feita daquele meu conjunto de código, para que, por que não, eu extrair alguma métrica, né, eu ter algum report. E aí já vou engatar esse gancho aí, né? Preciso ter talvez algum report diário, mensal, semanal, enfim, com essas informações, né? Quantas builds que foram geradas, quantas execuções com sucesso, né? Quantos dessas execuções, em quais delas meus testes end-to-end passaram, quantos tiveram falhas, enfim, criatividade é o limite nesse caso, ok? Ou não é o limite, né? A criatividade pode levar a gente para caminhos muito bons quando a gente fala em controle, em dados, né? Que dados que essa execução das pipelines vai estar me trazendo? Então, para isso, eu preciso ter um bom report. Para fazer de fato o report aí, para quem for necessário, né? Talvez um report específico para o time, para algum gestor, enfim. Então, bastante importante aí estar considerando essa questão aqui de report e versionamento, né? Eu preciso saber, né? Eu posso fazer, por exemplo, um versionamento por semana, um versionamento por mês, né? Enfim, aí vai depender muito da estratégia que vocês vão estar utilizando e da criatividade de novo, né? Como é que eu estou versionando esses produtos e fazer quando faz um deploy
em um determinado ambiente, quando executa um determinado conjunto de teste de regressão, eu posso ter um outro tipo de versionamento, por que não? Então, são coisas a serem consideradas. Legal? Deixa eu ver se eu lembro de mais algum. Ah, lembrei de mais um. Dados de teste. É uma coisa importante, né? Porque esses dados de teste, eles podem estar sendo extraídos de algum banco de dados, de algum arquivo Excel, de algum arquivo de texto, por que não, é, de um bucket S3 na nuvem, por exemplo. Enfim, eu posso estar pegando esses dados de teste de qualquer lugar, né? E aí também tem questões, né? Nossa, aí iria ainda mais longe, né? Questões de segurança, enfim, que a pipeline também deveria, né? A gente deveria considerar quando a gente está planejando uma boa pipeline. Mas enfim, dado de teste, dependendo onde que ele está, né? Ele talvez precise ser otimizado de alguma forma. Legal, ele precisa ser considerado no meu planejamento de pipelines. Beleza? Bom, eu acho que seria isso, né? Eu abrangir aí várias coisas interessantes, né? Porque quando a gente fala em pipeline, né, como eu falei, o primeiro item, teste de regressão, é o que fica evidente. E muitas vezes a gente acaba desconsiderando aí um pouco os outros itens, eles ficam um pouco esquecidos. Legal? Então, considerem essas outras coisas aqui, pensem sobre isso, né? Eu nem vou falar aqui em questão de estratégia, porque cada time, cada produto, né, cada tecnologia, cada ferramenta, né, de pipeline, né, a gente tem aí várias também, né, Jenkins, o Azure DevOps, enfim, né, tem várias ferramentas aí que fazem essa esteira aí funcionar, esteira de desenvolvimento funcionar, beleza? Então, espero que tenham gostado, lembrem disso, estudem sobre cada um desses itens, coloquem aí no planejamento de vocês e deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.